Olá, paz seja convosco, tudo bem com vocês? Bom, se você gostar do vídeo, dá um joinha. Se você não é inscrito no canal, se inscreva, ative o sino para você receber futuras notificações, beleza? Bom, eu quero falar de um assunto que eu acho que é muito importante no tempo que a gente está vivendo, em que os relacionamentos humanos eles têm se perdido, né? Tem sido muito difícil se relacionar com pessoas e muitos relacionamentos têm enfrentado rupturas, têm sido quebrados. E às vezes, se a gente parar para pensar por questões menores, que não tinha necessidade de chegar a esse extremo. Pensando nisso, há um contexto parecido na palavra de Deus, na história de Barnabé e Paulo. Barnabé é alguém que acolheu Paulo, né? Se responsabilizou por Paulo na obra de Deus. Paulo, inclusive, ficou um tempo na obscuridade na sua terra em Tarso. É, a igreja de Antioquia começou a se desenvolver e Barnabé, estando ali, lembrou-se de Paulo e foi atrás de Paulo para que Paulo o auxiliasse a conduzir a igreja de Antioquia. E havia mais três líderes importantes naquela igreja e era aquela igreja modelo, uma igreja que realmente estava se desenvolvendo naquele tempo. O Espírito Santo pediu para que Barnabé e Paulo separou os dois para uma obra missionária. Numa dessas viagens, Barnabé levou o seu primo João Marcos. E o que acontece? Na Panfilha, João Marcos ele abandonou os dois. E assim, uma pessoa a menos naquele tipo de missão era um problema muito grande. Por quê? Porque eles não tinham a tecnologia, eles não tinham veículos que nós temos hoje, a locomoção era muito difícil, então precisava de pessoas para carregar suas bagagens, essa coisa toda, e o João Marcos deixou eles na mão. Quando foi para fazer uma outra viagem, Barnabé propôs que levasse novamente João Marcos. E Paulo foi frontalmente contra essa colocação de Barnabé, dizendo que como que eles iriam levar alguém que não foi responsável o suficiente para ir até o final da missão. E aí fica uma questão, duas questões. Barnabé dizendo que ele merecia uma nova chance, olhando para o futuro, enquanto que Paulo dizia que ele não foi responsável e que os deixou na mão, preso ao passado. Se pararmos para pensar, cada um dos dois tem as suas razões, né? E as duas colocações são consideráveis, né? Porque por um lado você pode, não, mas ele merece uma nova chance, mas aí você pode pensar, mas ele merece de fato, porque ele nos deixou na mão num momento muito importante. Pensando nisso, eu quero fazer dois textos, ler dois textos. Primeiro, lá em 1 Coríntios capítulo 13, verso é, 5 diz assim, falando sobre o amor, Paulo falando sobre o amor. Ele no capítulo 12 fala sobre os dons e aí ele fala que ele vai mostrar um caminho mais que excelente, que é o amor. Ou seja, se não tiver amor, não adianta. Mas no verso 5 ele diz assim: não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal. Então, o amor ele não busca os seus próprios interesses. Então, é, trazendo também Filipenses capítulo 2, olha o que diz o texto. Filipenses capítulo 2, verso 4. Verso 5, aliás, verso 3. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, e aí vem o importante, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Bom, num tempo em que todo mundo quer ter razão, e vivendo uma teologia coach de Facebook, em que as pessoas usam muitas frases de Clarice Lispector, que muitas delas nem são de Clarice Lispector, eu quero deixar esses dois textos para vocês, para que você medite. O amor ele não busca os seus próprios interesses. Por outro lado, Filipenses, ele diz que Cristo é um modelo de servo, que nós temos que segui-lo e que eu tenho que considerar o outro superior a mim. Automaticamente eu não me coloco numa posição de superioridade. Porque o que acontece nas discussões, principalmente hoje em dia? Eu tenho razão, ou seja, eu sou e estou numa posição superior a fulano e beltrano. Então eu quero te deixar 4 dicas para que você tente, pelo menos tente resolver os seus conflitos. Primeiro, quando você tiver uma discussão, faça um esforço
para ver o ponto de vista do outro. Porque a gente sempre quer dar razão a nós mesmos, mas a gente dificilmente se coloca no lugar do outro. Então, só que para isso você precisa ter sinceridade, objetividade e humildade. Sinceridade porque você precisa ser sincero consigo mesmo. Objetividade porque você tem que encarar os fatos como eles realmente são. E humildade para muitas vezes reconhecer que está errado diante de uma situação. A segunda coisa é nunca a segunda coisa é que quando ambos os lados tiverem as suas razões e tiverem colocações válidas, procure um acordo sábio. Então, por exemplo, no caso ali, eles poderiam dizer o seguinte: bom, Barnabé poderia fazer o seguinte: olha, então vamos fazer uma coisa. A gente leva ele, ou então deixa ele aqui em Antioquia. Se ele se sair bem, a partir do momento que a gente deu uma responsabilidade a ele, numa outra viagem a gente o leva. Ou então Paulo poderia propor isso e Barnabé poderia propor o seguinte: bom, vamos levá-lo e ver como que ele se comporta. Ou seja, o meio termo. Mas nós nunca queremos abrir mão para gerar um meio termo. A terceira coisa que a gente precisa aprender é que se eventualmente o conflito ele persistir, eu tenho que ter a vontade, né, suficiente para resolver o problema com aquela pessoa antes de me afastar. Porque sempre é mais fácil, ao invés de confrontar, porque confrontar pode te confrontar, você se afastar da pessoa para não ter que ter uma discussão, ou enfim, uma reconciliação, uma possibilidade de solução daquele problema, porque a gente não quer ter trabalho. E por fim, o quarto ponto aí, quando não houver solução, procure discordar sem ser desagradável, né? O que aconteceu entre Paulo e Barnabé é que ambos foram, cada um foi para um lado. A Bíblia não mostra se houve uma reconciliação. O fato é que mais para frente Paulo ele manda chamar João Marcos. Então, pelo menos em relação a João Marcos, houve essa possibilidade. Mas se tudo isso que você fizer não resolver, o caminho final é um só: o perdão. Porque veja só, Cristo, mesmo na cruz, mesmo sendo crucificado injustamente, mesmo enfrentando um processo legal, porque ele foi julgado durante a madrugada, ele jamais poderia ter sido julgado dessa forma pelo Sinédrio, e o Sinédrio era uma espécie de STF da época. Perdoe, não fique remoendo o problema, não fique preso a uma situação mal solucionada, porque Jesus na cruz, ele diz assim: Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Muitos de nós vivemos sangrando por coisas passadas, por problemas mal resolvidos, por pessoas das quais nós sentimos falta, mas temos vergonha, medo ou orgulho, o que é pior, de ir lá e tentar se reconciliar com esse alguém. Tanto no trabalho, nas famílias e principalmente, que não deveria acontecer, nas igrejas, isso tem sido um problema recorrente. As pessoas se distanciam, as pessoas se deixam de falar, porque o seu orgulho não permite tomar esses 4 passos, ou numa forma mais radical, simplesmente seguir o exemplo de Jesus: perdoar. Portanto, guarde o texto. O amor, ele não busca os seus próprios interesses. E eu, como servo, eu tenho que te considerar superior a mim. E vice-versa. Então, se nós seguirmos esses 4 passos, não der certo, por fim, aprenda a perdoar. Faça como Jesus. Não fique preso a um passado e não quebre relacionamentos, porque relacionamentos são difíceis de se construir, mas são muito fáceis de serem destruídos por coisas tão banais, em função do nosso orgulho. Pense nisso. Deus abençoe você.